Bom, aqui estamos novamente para falar sobre a matéria e as suas propriedades. O que é a matéria? A gente já sabe isso da aula passada, não é? Mas aqui nós temos a definição bem simplória, é tudo que tem massa. Mas pode acrescentar também que matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Exemplos aqui: as figuras do muro, o carro, o homem, o macaco, o petróleo aqui e essa planta. Isso tudo é matéria. Por quê? Porque tem massa e ocupa espaço. E o que não é matéria? Por exemplo, o movimento de carros e pessoas, né? O movimento dos corpos não é matéria, sim um fenômeno que ocorre com ela. Exemplos de fenômenos que ocorrem com a matéria: o ar pode ser comprimido, a água pode virar gelo, o gelo pode derreter, a madeira pode queimar e o ferro pode fundir. Então, o movimento de carros e pessoas e outras coisas que são denominados fenômenos que ocorrem com a matéria não são matéria. O que é um fenômeno? Fenômeno é tudo que nos parece extraordinário, mas fisicamente falando, né, o que é um fenômeno para as ciências? É qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza ou seja provocado experimentalmente. Então, isso é um fenômeno em termos de física e química, que são ciências. Então, aqui, a gente tem aqui exemplos de fenômenos. O derretimento de uma pedra de gelo, isso é um fenômeno. O som do rádio também é um fenômeno. As imagens de televisão também é um fenômeno. Os raios também é um fenômeno. Um helicóptero voando, outro exemplo de fenômeno. Uma folha de árvore caindo, um fenômeno. Fogo queimando o pavio de uma vela, também um fenômeno. Então, os fenômenos podem ser classificados em químicos, isso a gente já viu, né? Os fenômenos químicos, eles alteram a estrutura ou a constituição da matéria, resultando na formação de novas substâncias. Exemplos: a queima de uma vela. Os fenômenos físicos, ao contrário dos químicos, esses fenômenos não alteram a estrutura ou a constituição da matéria. E por isso eles não transformam em outra substância matéria. Exemplo: corante na água. Corpo, matéria, tudo tem massa e lugar no espaço. Corpo vai ser uma porção limitada de matéria. Com a madeira, o carpinteiro faz o cabo de martelo. Com o metal, se pode moldar uma chave. Então, a madeira e o metal são corpos, né? São porções limitadas de matéria. Substância são as diferentes variedades de matéria. E o que formam substâncias?
Substância é formada pela molécula. A molécula é a menor porção possível de uma substância pura formada por um conjunto de átomos num arranjo definido e mantidos juntos por forças especiais. Exemplo: água. A água apresenta algumas características. O nível do mar e a temperatura de 30 graus, ela é líquida, incolor, inodora e insípida. Geralmente a água é encontrada no estado líquido, né? Ela não tem cor nem incolor, ela é inodora, não tem odor, não tem cheiro, e insípida, ou seja, não tem gosto. Essas são algumas características da água. E a água é formada por um conjunto de moléculas iguais. Cada uma dessas moléculas é constituída por três átomos, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a estrutura molecular da água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Atração entre as partículas da matéria. Essa atração é que vai determinar o comportamento das partículas. No estado sólido, as partículas têm pouca liberdade de movimento. Já no estado líquido, o comportamento dessas partículas é diferente, elas estão mais livres. E aí vem o estado gasoso, onde o comportamento das partículas é bem diferente do estado sólido e do líquido. Elas se deslocam livremente, as partículas, né? Então, a matéria da natureza, ela pode estar em três estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos ver algumas características dos corpos sólidos. Nos corpos sólidos, as partículas estão bem próximas umas das outras, e existe uma força de atração de grande intensidade entre elas. Elas têm movimentos apenas vibratórios, ocupam em geral uma disposição regular, o que faz com que os sólidos apresentem uma estrutura bem organizada. Essas quatro características relacionadas determinam que os sólidos tenham forma e volume bem definidos. Ou seja, a matéria em estado sólido tem forma e volume constantes, independente de onde você colocar, a forma e o volume permanecem constantes. Os corpos líquidos, como as partículas ficam mais distantes umas das outras do que nos corpos sólidos, né? Existe entre elas uma força de atração de pequena intensidade. Além da vibração, elas têm movimentos mais livres que nos corpos sólidos. Não ocupam uma disposição muito regular, já que o movimento é mais livre, o que faz com que os líquidos não apresentem uma estrutura muito organizada. Então, essas quatro características determinam que os líquidos não tenham um volume bem definido de forma variada. Então, o volume ele não é bem definido, mas ele é constante. E a forma ela pode variar. Se eu colocar água numa panela,
A água vai, em estado líquido, vai tomar o formato da panela. Se eu colocar a água numa garrafa, a água em estado líquido toma a forma da garrafa. Agora, os corpos em estado gasoso. As partículas estão bem afastadas umas das outras. Entre elas, quase não existe uma força de atração. Além da vibração, elas têm movimentos bastante desorganizados e aleatórios. Ou seja, no estado gasoso, as partículas estão em movimento caótico. Não ocupam posição regular, já que o movimento é aleatório. Isso faz com que os gases apresentem uma estrutura desorganizada. Ou seja, os gases não têm uma estrutura organizada. E por isso, diante dessas quatro características, os gases não têm forma nem volume definidos. Ou seja, fórmula e o volume são variáveis, não são constantes nos gases. Propriedades da matéria. Aqui nós temos as propriedades da matéria, as propriedades gerais, extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. E as específicas, que são a cor, odor, sabor, brilho, estado físico ou de agregação da matéria, condutibilidade e dureza. Vamos ver cada uma delas aqui. A extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, a gente disse que a matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço, então a extensão é a propriedade que ratifica esse lugar ocupado pela matéria no espaço. Inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja de repouso, seja de movimento. Então, se existe alguma matéria em repouso, ela vai permanecer naquela situação infinitamente, desde que algo faça se mover. Assim como se a matéria estiver em movimento, né, deve haver alguma coisa que, né, pare esse movimento. Caso contrário, esse movimento vai se manter indefinidamente. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Para medi-la, precisamos compará-la com uma medida padrão, né? Então, a medida padrão de massa para nós aqui é o quilograma. Impenetrabilidade. O que diz essa característica? Dois corpos não podem ocupar simultaneamente ou ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, se eu estou aqui sentado nessa cadeira, nenhuma outra pessoa pode ocupar esse mesmo espaço que eu estou ocupando. Compressibilidade é a propriedade que a matéria tem, né, de ter o seu volume reduzido quando submetida a determinada pressão. Então, a matéria é compressível. Elasticidade. A matéria também é elástica. Então, a elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial, após cessar da força que causa a compressão. Você observa isso
uma seringa, né? Você divisibilidade, a probabilidade que a matéria tem de reduzir-se a partículas extremamente pequenas. Você vai quebrando, quebrando, quebrando até chegar a uma molécula, que é a nanopartícula, que ainda conserva as características da matéria. Indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então isso aqui vem numa lei, né? Na natureza, nada se perde e nem se cria, tudo se transforma. Por fim, as propriedades específicas da matéria, né? A cor, aqui a gente vê o espectro, né, das cores que podem ser vistas pelo olho humano. Então, as cores que vêm antes do vermelho são os raios infravermelhos, não são vistos pelo olho humano, e as cores que vêm depois da violeta, que são as radiações ultravioleta, também não podem ser odor, cheiro, sabor, gosto, o brilho. Então, estado físico de agregação da matéria, né? A gente já sabe que a matéria é encontrada na natureza em três estados: sólido, líquido e o gasoso. Dureza e a condutibilidade. Essa foi a aula de hoje.